Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos conversar sobre poliedros regulares. Vocês sabem quais são poliedros regulares? Sabe o que significa esses termos, tanto poliedro e irregular? Já lembraram dessas palavras? Lembram que já viram? Nós vamos esclarecer exatamente o que significa e como a gente vai trabalhar. São os poliedros muito interessantes da gente trabalhar e que já são trabalhados dentro da matemática há muitos séculos. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Então, nossos objetivos hoje é definir o que é um poliedro regular, né? E resolver exercícios que envolvam o conceito de poliedro regular. Então, vamos lá. Você sabe o que é um poliedro? Vamos lá. Se você tivesse que parar e escrever uma definição, você conseguiria me dizer? Muita gente tem uma facilidade de dizer assim, eu sei o que não é poliedro. Por exemplo, um cilindro não vai ser um poliedro. Por quê? Por que ele não é considerado um poliedro? Aí já ajuda vocês, já vamos responder. Mas o que será então? Sabendo o que é um poliedro. Pronto. O que seria um poliedro regular? O que tem de diferença entre um poliedro não regular e um poliedro regular? Vocês já sabem? Nós vamos esclarecer nessa aula. E o que significa esta palavra regular? Porque às vezes a gente acha que as definições dentro do português não têm a ver com as definições que a gente utiliza em matemática. Todas elas, normalmente, os próprios nomes são exatamente baseados nas definições que a gente tem epistemológica da palavra. Por exemplo, o regular é um adjetivo, correto? Uma qualidade. Né? O poliedro regular. Então, portanto, nós estamos aditivando o poliedro, dando uma qualidade a ele. Qual que é a definição? Conforme as regras, as leis, as praxes, a natureza. Outra definição, porque é exato, pontual, bem proporcionado, harmonioso, em que há continuidade constante. Bem, parece que a gente ainda, com essa definição do dicionário, a gente ainda não conseguiu definir bem o que seria um poliedro regular. Primeiro vamos relembrar, né? Que a gente já viu em vídeos anteriores o que é um poliedro. Eu dei o que não seria um poliedro, né? Então, disso no caso do cilindro, nós temos o caso do cone, que a gente já estudou, a esfera, que são não poliedros. Por quê? Por exemplo, a superfície lateral do cone ou a superfície lateral do cilindro, nós não conseguimos colocar ela em apenas um plano. Nós conseguimos colocar a base deles, né? As duas bases do cilindro e a base do cone, a gente coloca num plano só. Só que a parte lateral, a superfície lateral, a gente não consegue colocar em apenas um plano. E que para ser um poliedro, todas as faces cada uma delas tem que estar contida apenas num plano. Então, portanto, um poliedro, como eu estava falando na questão do significado em português, poli, quer dizer o quê? Muitos, edro, a gente está querendo falar faces, planos. Então, cada uma das faces de um poliedro tem que estar contida num plano. Tranquilo? Então, portanto, a gente também pode dizer a curto modo que um poliedro vai ter faces planas, né? Que pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, qualquer forma das figuras regulares, das figuras planas que a gente já conhece. Dentro dessas figuras planas, teremos algumas que são regulares. Vamos esclarecer essa questão da regularidade. Então, vamos lá. Um poliedro é considerado regular se suas faces são polígonos regulares e congruentes. Vamos lá. Polígono regular, vamos pegar o mais simples de todos, quadrado, não é verdade? O quadrado, nós temos todos os lados dele, né? Todos os seus lados iguais, né? E eles são, por isso que a gente chama de regulares. Agora, o triângulo seria um polígono regular? Depende, um deles será regular, como é o caso do triângulo equilátero, porque daí todos os seus lados serão iguais. Já demos uma ideia no caso de uma figura plana. Agora nós temos que pegar isso e pensar para a figura em 3 dimensões, que é o caso do poliedro, que o poliedro ele é uma figura em 3 dimensões. Os seus ângulos poliédricos são congruentes, ou seja, todos os ângulos que vão ter, por exemplo, aqui,
eles serão iguais, eles não podem ser diferentes, todos eles têm que ser iguais. Em todos os vértices que concorrem o mesmo número de arestas. Lembra que a gente já conversou a respeito do vértice, que o vértice é um ponto aonde ele caracteriza-se pela união de no mínimo três arestas, tá? Pode ser mais que 3? Pode. Porém, para dentro dos poliedros regulares, todas as arestas têm que ter o mesmo número de arestas formando. Por exemplo, aqui nós temos um poliedro regular. O próprio nome dele já está dizendo que ele é regular. Se a gente for ver, ó, ele é formado por 3 arestas, aqui é formado por 3 arestas, formado por 3, formado por 3. Ou seja, todos os vértices dele têm a mesma quantidade de arestas. Vejam que a face é exatamente o triângulo equilátero que eu falei para vocês, ou seja, todos os lados são iguais. E vejam que todas as faces, nesse caso aqui são 4 faces, né? Aqui nós temos 4 faces, né? 1, 2, 3, 4, com a de baixo ali. Então nós vamos ter que todas as faces dele são exatamente formadas pela mesma figura, com o mesmo tamanho da figura. Tranquilo? Do mesmo polígono. Joia? Esse termo congruente todo mundo já associou, né? Que é igualdade, significa que ele vai ter o mesmo tamanho. Aqui nós temos alguns exemplos de poliedros regulares, e que são poliedros que a gente usa muito no nosso dia a dia de sala de aula e que já são estudados durante muitos séculos eles lá. Nós temos o tetraedro regular, né, que ele é limitado por 4 triângulos equiláteros. Temos o hexaedro regular, aquele que a gente chama pelo apelido dele, a gente está muito mais acostumado a chamar ele pelo apelido, que a gente chama ele de cubo, né? Que ele é limitado por 6 quadrados, tá? E nós temos o octaedro regular. Octa quer dizer 8, né? Então ele é formado por 8 triângulos equiláteros. E temos também outros 2 aqui muito utilizados, que é o dodecaedro regular, ou seja, dode vem de 12, edro, faces. Então ele tem limitado por 12 pentágonos regulares, né? Todos os pentágonos do mesmo tamanho. E temos o icosaedro regular, onde ico é um prefixo, quer dizer 20, e ele vai ter 20 faces de triângulos equiláteros. Tranquilo? Continuando. Aqui, observe, ó, aqui eu tenho um poliedro que ele não é regular. Se a gente for ver, ó, por que ele não é regular? Primeiro, porque ele não, ó, aqui nós temos faces triangulares e a base é quadrada. Isso já desqualifica ele de ser um poliedro regular, que para ele ser regular, todas as faces têm que ter a mesma forma e serem do mesmo tamanho, tá? Esse outro, esse ficou fácil de ver que ele não é regular. E esse daqui, por que será que ele não é regular? A gente vai ver que ele é formado por triângulos, todos eles são triângulos. Mas a gente vai observar que aqui, ó, o nosso vértice A é formado por 3 arestas, pela união de 3 arestas, enquanto o B aqui é formado por 1, 2, 3, 4. Ou seja, os vértices são formados por números diferentes de arestas, e isso vai desqualificar ele como poliedro regular. Tranquilo, gente? Então agora eu acho que a gente já conseguiu compreender melhor o que seria um poliedro regular. Agora aqui nós vamos fazer um exercício e que eu vou pedir para vocês fazerem um exercício meio imaginando essas figuras que eu acabei de mostrar. Aonde? Aqui vocês vão ter uma tabela e vocês vão identificar. Podem identificar através do nome dele, né? O número de faces. Daí vocês vão ou contar ou utilizar o que a gente trabalhou no vídeo anterior, que é a relação de Euler, que a relação de Euler é o vértice menos aresta mais face igual a 2. Se eu conheço 2 valores, o terceiro pela relação de Euler eu consigo descobrir. Tranquilo? Então você vai lá, usando a sua memória espacial, você vai ver, ó, tetraedro, tem quantas faces? Tetra, 4. 4 faces. Ao tetra, vou mostrar aqui o tetraedro que a gente acabou de ver aqui. Quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4.
Tranquilo, ó. Eu vou colocar essas figuras aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? E daí vocês vão completar. Tem 4 vértices. Aí o número de arestas, eu preciso contar também? Não, se eu já tenho esses 2, é só eu substituir aqui na relação de Euler e conseguir descobrir, tá? E aqui vocês vão verificar, usando a relação de Euler, se deu certo ou não deu certo. Porque esses poliedros regulares, todos eles são poliedros também convexos, ou seja, a relação de Euler vale para eles. E a última coisa que vocês vão fazer é a forma da face. No caso do tetraedro, são faces triangulares. Vou dar um tempo para vocês completarem essa tabela e a gente já volta a conferir o resultado que vocês tiveram ali. Lembrando que aí a gente só vai conferir mesmo que vocês vão conseguir fazer, porque a própria relação de Euler vai dizer se vocês acertaram ou não na conferência. Até daqui a pouquinho. E aí, galera, conseguiram? Nesse exercício, eu digo que a principal característica que vocês têm que ter é relembrar exatamente o número de arestas, de vértices e faces, né? E lembrar a relação de Euler, mas eu acho que o principal é vocês... ficou aparecendo as figuras, cada uma delas, mas o principal é vocês conseguirem ter a visão espacial. Então, verificando os resultados aqui, nós tivemos que o hexaedro tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas, a face é quadrada e a gente verificou ali a relação de Euler. As demais, vocês vão conferir aí, verificar aquela que vocês erraram, tá? E verificar novamente, mentalmente, qual que vocês esqueceram, qual vértice, qual aresta que vocês esqueceram de conferir. Tudo bem, gente? Então, um instantinho mais para vocês olharem, conferirem aí, e daí a gente vai passar
para a nossa próxima atividade. Então, a nossa próxima atividade agora é um exercício aplicando superfície total lateral dela, né? Qual a área total, área da superfície? Qual é a área da superfície de um icosaedro, ICO 20, né? 20 faces, regular, cuja aresta vale 5 centímetros. Então, cada uma das arestas aqui vale 5 centímetros. Lembrando, a aresta é a união de duas faces, vai formar uma aresta, né? Nós conhecemos a aresta. Se é um icosaedro, o que a gente sabe? São 20 faces triangulares, triângulo equilátero. Então, para eu calcular, o que eu preciso? Lembrar da formulazinha da área de um triângulo equilátero, multiplicar por 20 e a gente vai ter a área. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem isso e já voltamos a conferir. Eu deixei de propósito, galera, não falei da fórmula. Lembra que eu estou comentando já aos muitos vídeos já anteriores de vocês organizarem a fórmula? Que essa fórmula a gente já usou ela em vídeos anteriores. Vamos ver, porque na verdade a gente poderia deduzir isso. Claro, daria mais trabalho, mas se vocês lembrarem a fórmula, vai ficar muito mais fácil. Quem lembrou da fórmula ficou mais fácil, que a área do triângulo equilátero é o quê? Aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Alguns que lembraram lá antigamente, quando a gente trabalhava apenas na figura em duas dimensões, né, do triângulo equilátero, lembra da fórmula escrito L em vez de aresta, porque lá nós estávamos trabalhando na figura bidimensional. Na figura bidimensional a gente chama de lado, na figura tridimensional a gente chama de aresta. A aresta, nesse caso, vale 5
5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 5 ao quadrado, 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados a área. Como o icosaedro tem 20 triângulos equiláteros, nós vamos pegar esse valor e multiplicar por 20. Ou seja, simplificamos aqui o 20 por 4, que dá 5. 5 vezes 25, 125 raiz de 3 centímetros quadrados. Tranquilo essa questão, não é verdade, pessoal? Então vamos à frente. Praticando a questão 3. Agora aqui de novo aquele treino de visão espacial que eu sempre estou batendo na tecla, que isso é muito importante. Aquela galera que é ligada em moda, ligado em arquitetura e engenharia, vai ter que estar ainda melhor ainda nessa visão espacial. Vamos lá. Em cada uma das planificações abaixo, anote o número da face que coincidirá com o lado destacado em azul que depois que o sólido for montado. Aqui a gente tem o quê? Nós temos um hexaedro planificado, aqui a gente tem um tetraedro planificado. O que eu quero saber? Este lado, ele vai se unir a qual das faces que a gente vai ter? E esse daqui vai se unir com qual face? Um tempinho para vocês resolverem, já voltamos a conferir. Então, pessoal, esta atividade é exatamente um treino muito importante que a gente tem dentro da matemática, mas que não serve para matemática, serve para o pessoal da moda, pessoal que quer ser arquiteto, para quem vai trabalhar com formas em geral, tendo que ter essa visão espacial. E para nós também, precisamos no dia a dia conseguir visualizar uma face, por exemplo, que está oculta. Se a gente tem essa visão espacial, facilita muito. Então, fazendo a montagem desse hexaedro regular, nós vamos verificar que ele vai unir esta face à face 6. No tetraedro talvez ficou mais fácil, né? Porque a gente vai vendo aqui, ó, quando eu dobrar, ele vai estar juntando esta face exatamente com a face 1, facilita bastante para nós. Tranquilo, gente? Bem, agora nós estamos na hora do experimento. A hora do experimento é vocês botarem a mão na massa, que é bastante interessante. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar uma planificação na internet, onde vocês encontrarem num livro, de qualquer poliedro regular. Daí o que vocês vão fazer? Vão pegar essa planificação, copiar num caderno, numa folha qualquer que vocês quiserem, de qualquer material, tá? O interessante é se ele for um pouquinho mais espesso, um pouquinho mais duro ali, fica mais fácil fazer a montagem. Vão montar esse poliedro, daí vão verificar a relação de Euler. Para verificar a relação de Euler, a gente tem que conhecer o número de vértices, número de arestas e número de faces. Depois vão descrever as características, que para ser poliedro regular, o que a gente tem que ver?
Quais são as faces? Todas as faces têm que ser congruentes, iguais, né? Mesmo formato. Quantas arestas pertencem para cada vértice? Cada vértice tem que ser o mesmo número de arestas. E quanto que mede o ângulo interno desse ângulo poliédrico, que tem que ser todos os ângulos internos iguais para se manter dentro da característica de um poliedro regular. Aqui a gente tem algumas possibilidades. Por que eu digo algumas possibilidades? Porque só o hexaedro regular, por exemplo, nós podemos ter 11 tipos de planificação. Então você pode escolher qualquer uma delas. As outras vão acontecer a mesma coisa. Esse seria um deles que você vai escolher para fazer aquela hora da atividade que nós vimos. Hoje, o que a gente trabalhou, gente? A gente trabalhou nesse vídeo exatamente com poliedros regulares. Vimos as características dele e fizemos algumas atividades aplicadas a ele. Espero que vocês tenham gostado e até breve, galera.